Só vale um: Bitcoin ou fundos imobiliários. De um lado, temos uma verdadeira mesada divina. Do outro, um ativo que criou milionários em poucos anos. São mundos diferentes, mas no final das contas você precisa saber onde é melhor você colocar o seu dinheiro. Comparar Bitcoin com fundos imobiliários é igual comparar ouro com ações. A dinâmica entre eles é completamente diferente, mas como você não tem dinheiro infinito ainda, você vai precisar decidir em qual investir, mesmo que a sua decisão seja equilibrar os dois. O primeiro passo para você saber onde alocar o seu dinheiro é identificar a situação em que você está e o seu objetivo. Para colocar ordem no processo, eu dividi em duas situações possíveis. Situação 1. Você ainda não chegou nem perto do patrimônio que você deseja construir. Seu principal objetivo aqui é conseguir mais dinheiro e rentabilidade. Situação 2. Aqui você já acumulou um patrimônio que considera relevante. Para alguns, esse número é 500 mil. Para outros, é 3 milhões. O seu principal objetivo é usar o que você juntou nesses últimos anos. Situação 1. Vamos começar com um triste fato. Ter 50 mil reais em fundos imobiliários não vai transformar a sua vida. Com esse valor, você vai ganhar em torno de 500 reais por mês em dividendos, o que já é muito bom, mas não é nada que realmente vai te tirar de onde você está. Mas se você reinvestir o que ganha, não terá um efeito bola de neve como muitos falam? Chutando um valor altíssimo de 15% de rendimento ao ano. Se você reinvestir tudo o que ganha pelos próximos 5 anos, você conseguirá multiplicar o seu capital 2 vezes. Ou seja, depois de 5 anos reinvestindo tudo o que você ganha, você terá no máximo R$1.000 de renda mensal e tudo já estará mais caro. Se analisarmos nos últimos 5 anos, o IFIX, a média dos fundos imobiliários, não ganhou nem mesmo do dólar. Se você tivesse comprado o dólar e tivesse simplesmente esperado, você teria um rendimento muito maior. Nós vamos comparar a rentabilidade do IFIX com a inflação na segunda parte do vídeo, e você verá que a situação é ainda mais complicada. E antes que vocês comecem a brigar nos comentários, o IFIX já considera o reinvestimento dos dividendos. Ele é a melhor forma de pegar uma média. É lindo receber dividendos todo mês. Que felicidade. Mas infelizmente o que é pago ainda fica muito atrás de outros investimentos como o BTC ou até mesmo ações. Comprar fundos para reinvestir não se mostrou a melhor estratégia na última década. Vamos ver agora o Bitcoin. O BTC valorizou infinitamente mais que qualquer fundo imobiliário desde quando surgiu. Nesse caso, eu acredito ser mais razoável comparar com uma projeção do que ele pode valorizar. Senão, seria até injusto para os fundos imobiliários. A adoção do Bitcoin ainda está muito no começo, e ele ainda não conquistou nem 10% do mercado de ouro, um ativo que podemos facilmente fazer uma comparação. Quando o Bitcoin alcançar o tamanho do mercado de ouro, a multiplicação desse ativo será em torno de 10 vezes. Eu fiz um vídeo baseado no relatório da River, que fez um estudo sobre a adoção do BTC, e o resumo é simples. Ainda estamos muito no começo. Por esse estudo e diversos outros, assim como as projeções da Cathie Wood, do Michael Saylor, do Mark Moss e assim por diante, eu acredito que você pode multiplicar pelo menos por 5 vezes o que investir pelos próximos 5 anos, mesmo considerando retornos decrescentes. Our forecast for 2030 is $1.5 million. Para o crescimento, o Bitcoin ganha, sem sombras de dúvida. Claro que isso é uma projeção. Não tem como saber se o BTC irá crescer, nem mesmo se os fundos imobiliários irão continuar valorizando, caso a situação do Brasil piore, por exemplo. Mas esse é o meu cenário base. Vamos agora para a situação 2. Aqui o jogo não é mais só multiplicar, e sim usar o que você construiu. Nesse caso, eu enxergo duas opções. Opção 1. Aproveitar os rendimentos dos fundos imobiliários e viver com o rendimento deles. Ou opção 2. Vender seus bitcoins para pagar o seu custo de vida. Começando pelos fundos imobiliários, vamos falar dos pontos positivos primeiro. Você tem uma previsão do que vai receber todo mês e o valor do que investiu não varia tão bruscamente. Por mais que os fundos cresceram apenas 10% desde 2019, a volatilidade foi menor. Mas a previsão de receber e a baixa volatilidade não podem ser apenas o que você analisa, porque o que adianta ter uma previsão e pouca volatilidade se o seu dinheiro não está rendendo mais que a inflação? Se compararmos o IFIX com a inflação medida pelo IGPM, foi isso que aconteceu. Ele também ficou para trás. A máxima que os imóveis seguem a inflação não valeu para a média dos fundos imobiliários nos últimos anos, segundo o IGPM. Quando comparamos o IFIX com o IPCA, o IFIX ganhou, mas o resultado foi extremamente perto. E nós sabemos que o IPCA não reflete o aumento real que acontece na prática. Para quem não sabe, o IGPM e o IPCA são medidas para verificar quanto que os preços subiram. Por isso, seus investimentos devem acompanhar pelo menos a inflação. Se compararmos a valorização do IFIX com o aumento da base monetária, quanto dinheiro foi criado no Brasil, a situação fica ainda mais crítica. O seu dinheiro está sendo diluído muito mais rápido que a velocidade que o seu investimento aumenta.
Eu cheguei à triste conclusão que ter um rendimento eterno através de fundos imobiliários, no qual você não precisa mais trabalhar e sempre receber um dinheiro, é uma ilusão. E claro que não existe problema nenhum se você quiser seguir esse plano. No final, a vida e o dinheiro é seu, então você tem o direito de fazer o que te der na cabeça com ele. Mas o cenário base é esse. Ok, vamos ver a opção 2 agora. Vender Bitcoin para cobrir os seus gastos. Eu vou seguir a mesma estrutura. Vou falar dos pontos positivos e depois dos pontos negativos, pois eles também existem. O lado positivo do Bitcoin é sem dúvida a sua valorização. Enquanto o IFIX perdeu para o dólar, o Bitcoin tem um rendimento médio de 80% ao ano. Você ganha praticamente 9 anos de rendimento de fundos imobiliários apenas em 1 ano de valorização. Você pode pensar que essa valorização é apenas porque foi o começo do BTC, mas isso não é totalmente verdade. Eu vou retirar os 6 anos iniciais e também os maiores anos de retorno dos últimos 10 anos. Tirando a fase inicial que o preço multiplicou diversas vezes e os 2 melhores anos do BTC, ainda temos um crescimento de 57% ao ano. E como o rendimento é alto, você poderia vender, por exemplo, metade do que o seu patrimônio valorizou e ainda assim não perder nada nominalmente em reais. Exemplo, você tinha 1 milhão em Bitcoin no começo do ano, ele foi para 1.600.000 no final do ano, você vendeu 300.000 para cobrir os seus gastos e ainda terminou o ano com 1.300.000, 30% a mais do que começou o ano. Mas isso só vale se o Bitcoin continuar valorizando. E isso de fato não tem como saber. Existe a chance das pessoas pararem de adotar o Bitcoin e ele desvalorizar? Sim, mas da mesma forma que também existe a chance do governo decidir taxar os dividendos dos fundos imobiliários em 20%. As chances extremas de ruína existem para os dois lados. E eu, sinceramente, confio muito mais no código do Bitcoin do que com o rumo que o nosso país está indo. Se você está atento aos sinais, os países estão montando suas reservas em Bitcoin ao invés de comprar fundos imobiliários. Quando você presta atenção a isso, você começa a perceber que ele de fato pode ser uma forma melhor de guardar valor. Mas discípulo, e a volatilidade? E se em um ano ele cair 70% e eu tiver que vender no prejuízo? Com isso, abrimos pontos negativos, e esse eu acredito que é o maior deles. Mas eu vou te mostrar algumas simulações e você irá se surpreender. Vamos supor que você decidiu manter o seu patrimônio em BTC e vender para bancar os seus custos. Você começou com R$1 milhão e todo ano irá vender 100 mil para cobrir os seus gastos. Eu escolhi começar em 2018, pois esse é o pior momento para alocar dinheiro em Bitcoin. Você começa caindo 73%. Maior desvantagem para o Bitcoin não existe. E pior ainda, vamos vender no fundo do mercado. No primeiro ano, em 2018, o seu patrimônio cai 73% e aquele 1 milhão que você tinha investido vira 270 mil. Para piorar, você ainda retira 100 mil para cobrir os seus gastos e fica com 170 mil. Esse dinheiro em fundos imobiliários rendeu 5,6%, foi para 1.056.000 e você retirou 100 mil para cobrir os seus gastos, ficando com 956 mil. Em 2019, o seu patrimônio em Bitcoin sobe 92% e retirando 100 mil, você acaba com 226. No IFIX, você acaba com 1.220.000. Em 2020, seu patrimônio sobe 303% e você acaba com 812 mil. Já em fundos imobiliários, o seu patrimônio fica em 1.080.000. 2021, 1.200.000 em BTC e 958 no IFIX. Em 2022, mais uma queda tenebrosa no Bitcoin de 64%. Seu patrimônio, tirando os gastos, cai para 329 mil. Já no IFIX, ele caiu para 878. 2023, 739 em Bitcoin e 1 milhão no IFIX. Em 2024, o seu patrimônio vai para 1.530.000. Já no IFIX, o seu patrimônio vai para 849 mil. No final, temos que com toda a volatilidade do Bitcoin, você terminou com 1.530.000. Já no IFIX, você terminou com 849 mil. Mesmo com duas quedas, uma de 73% e uma de 64%, você ainda terminou positivo. Eu puxei o máximo de sardinha para os fundos imobiliários que era possível, mas não teve como. Mesmo assim, você pode pensar, mas quem disse que o BTC irá subir assim tanto? Vamos fazer uma outra análise rápida então. Eu te garanto que você vai se surpreender ainda mais nessa. Se considerarmos que o Bitcoin irá subir menos, também é razoável considerar que ele irá cair menos. Vamos calcular com metade então do rendimento e das quedas qual seria o resultado. Eu não vou falar linha por linha, mas eu vou deixar a tabela aqui caso você queira refazer as contas. Agora sua cabeça explode. Com o rendimento e quedas cortados pela metade, o seu retorno foi ainda maior. Você finalizou com 3,3 milhões em BTC para 849 mil se tivesse investido em fundos imobiliários.
Isso aconteceu pois a queda no começo dos investimentos tem um peso gigantesco. Olha que loucura! Se você entrar agora no mercado e o retorno do Bitcoin for menor, assim como as suas quedas, você pode lucrar ainda mais se ele não tiver os movimentos tão fortes como já teve no passado. E isso é o que é esperado. O que eu deixei de lado nessa análise foi não considerar que você pode vender tudo no fundo por pânico, não saber guardar da melhor forma e esses erros naturais de quem está começando. Mas para isso temos vários vídeos gratuitos aqui no canal, ou se você quiser acelerar o processo, o curso para iniciantes Mestre do Bitcoin. E para finalizar, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo não é uma tentativa de te falar exatamente onde colocar o seu dinheiro, mas o resultado foi que os fundos imobiliários perderam feio para o Bitcoin. Que essa análise te ajude a chegar no seu objetivo financeiro e a tomar decisões mais certeiras. Agora, clica nesse vídeo para entender como eu começaria investindo em Bitcoin se fosse um completo iniciante. Te vejo lá.